Olá, meus caros, estamos iniciando mais uma edição do Gospel News aqui pelo Conteúdo Edificante, edição essa do dia 21 de março de 2019. Vamos às principais notícias que estão na pauta e na ordem do dia. Claro que nessa edição nós vamos falar precisamente de política, já vista o episódio da prisão do Michel Temer, decretada, né? Prisão esta preventiva, que deve durar de 5 a 15 dias ou a 10 dias. No entanto, é claro que, apesar de ser assim poucos dias, ela tem sim a sua viabilidade e pelo fato de ter alguns indícios. Mas vamos às notícias que vão estar aclarando melhor tudo isto, né? Apresentação e produção desse que vos fala, Bruno G, Gospel News no ar, da edição do dia 21, como já disse, de março de 2019. Vamos lá às notícias, muito interessantes referente a tudo isso aí. Propinas ao grupo de Temer pode somar ou somam 1,8 bilhões de reais, segundo o Ministério Público Federal. Além do ex-presidente, também estavam o ministro das Minas e Energias, o senhor Moreira Franco. Vamos à notícia. Tirar aqui essas propagandas queridinhas, né, que vêm para atrapalhar a gente. Oh, propagandas dos infernos, né? Tá, agora sim, vamos lá. Ministério Público Federal no Rio de Janeiro afirma que a soma dos valores de propinas recebidos ou prometidas ao suposto grupo criminoso, chefiado pelo ex-presidente Michel Temer, ultrapassa, como já disse, 1,8 milhões, ou 1 milhão, né? Além disso, os procuradores da República sustentam que os investigadores monitoravam agentes da Polícia Federal. As declarações foram feitas em coletiva de imprensa na sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira, dia 21, dia que foi deflagrada a Operação Descontaminação no âmbito da Lava Jato, que prendeu o ex-presidente e o ex-ministro Moreira Franco. Então, está aí, né? A notícia, e até eu passei isto naquele comentário que fiz. Só não tinha passado exatamente o valor, até parece que eu tinha dito que era 1 milhão, mas segundo aqui a informação é mais de 1 milhão, né? Lamentável, né? Não tem nem o que falar, já falei bastante, inclusive em vídeos anteriores aí. Vamos a outra notícia que vem a calhar até mesmo com tudo isso que está ocorrendo. Vamos ver a mensagem ou a fala do Bolsonaro referente a isto. Cada um tem que pagar ou dar conta dos seus atos, diz Bolsonaro, referente a Temer. Vamos lá. Minutos após desembarcar em Santiago, no Chile, onde participará de uma cúpula de chefes para discutir a criação do PROSUL, um organismo de integração regional promovido por Chile e Colômbia, o presidente Jair Bolsonaro, PSL, assegurou que a detenção do ex-presidente Michel Temer foi consequência de acordos políticos em nome da governabilidade, e a governabilidade não se faz com esse tipo de acordo, ao meu entender. Fecha aspas, né? Abre aspas e fecha. O presidente afirmou ainda que o que levou a essa situação do ex-presidente Temer, pelo que parece, são os acordos políticos, dizendo-se em nome da governabilidade. A governabilidade não se faz com esse tipo de acordo, ao meu entender. Você faz nomeando pessoas sérias e competentes para integrar o seu governo. Foi assim que eu fiz no meu governo, sem acordo político, respeitando a Câmara e os Senados brasileiros. Bom, essa foi a narrativa aí, ou a fala do próprio Bolsonaro referente ao Michel Temer, né? Lembrando que o Bolsonaro tem bastante apoio do MDB, do Michel Temer, são 30 que faz a bancada de deputados, e inclusive o senhor Eduardo Cunha, que está preso, que é do MDB, era muito amiguinho do senhor Bolsonaro, né? Isso já serve de lição para o Bolsonaro. Se fizer qualquer coisa de errado aí, né, a Operação Lava Jato tem que ir atrás, né, e mostrar que é a política ou a partidária ou a política partidária, né? Não ter política no meio.
Vamos ver aqui o próprio Maia, que é outro também que possivelmente pode estar envolvido. O povo brasileiro não aguenta mais crimes, diz então Moro ao responder ao Maia. Rodrigo Maia chamou o ex-juiz de funcionário de Bolsonaro. O próximo aí possivelmente deve ser o Maia. O presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, deu algumas declarações à imprensa dizendo que o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, estaria pressionando a casa para aprovação do seu projeto anticrime. Mas tratou o Moro como funcionário de Bolsonaro, dizendo que o ex-juiz deveria reportar ao presidente, então o Bolsonaro deveria lhe procurar. Através de uma nota, vamos aqui voltando, já deu um probleminha aqui, eu não vou editar, vai assim mesmo, porque eu não tenho nem como editar isso aqui. Vamos lá. Através de uma nota enviada para a imprensa, Sérgio Moro rebateu as falas de Rodrigo Maia e defendeu seu projeto de enfrentamento do crime organizado e da corrupção. Talvez alguns entendam que o combate ao crime pode ser aliado indefinidamente, mas o povo brasileiro não aguenta mais, disse Moro, que deseja que o seu projeto seja votado com a mesma urgência que a reforma da Previdência. Para o ex-juiz, ao pedir a urgência na tramitação da proposta, ele está atentando aos anseios da sociedade contra o crime, é o que o projeto tramite regularmente e seja debatido e aprimorado pelo Congresso Nacional com urgência que o caso requer. Bom, aí é referente ao projeto anticorrupção e também o senhor Maia não vai querer acelerar isso, até porque pode respingar nele. E fato é que Rodrigo Maia também está sendo aí investigado pela Lava Jato. Ele é só deixar de ser o senhorzinho deputado e presidente da Câmara, vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo com Michel Temer, né? Perde foro privilegiado, que isso tem que ser debatido e expurgado, tirado, mas vai ser difícil porque eles não vão votar contra si mesmos, né? Principalmente os corruptos que estão na Câmara de Deputados e na Câmara do Senado, na Casa do Senado. Vamos a outra notícia. Temer é chefe de organização criminosa há 40 anos, diz Lava Jato. Era essa notícia que eu estava procurando, enfim, coloquei uma outra. Me perdoe, mas vamos lá. Até mais esclarecedora. Como já disse, então, Temer pode ser aí considerado criminoso há mais de 40 anos. O ex-presidente teria recebido mais de 1 milhão em propina no projeto nuclear da usina de Angra 3. Na sentença que autorizou a prisão de Michel Temer, o juiz Marcelo Bretas declarou que o ex-presidente é chefe de organização criminosa há 40 anos. Né? Isso é muito grave. Né? Michel Temer é o líder da organização criminosa a que me referi, o principal responsável pelos atos de corrupção aqui descritos, afirmou o juiz. Veja bem, 40 anos. Vamos voltar ao túnel do tempo. 2009, 99, 89, desde 79. Desde a época, inclusive, do regime militar. Olha que coisa, né? Temer foi preso na manhã dessa quinta-feira em São Paulo por agentes federais do Rio de Janeiro com parte das investigações da Operação Lava Jato. Além dele, o ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, como já falamos. A prisão se dá pela delação de José Antunes Sobrinho, dono da Engevix, que declarou ter repassado 1 milhão de propina para Temer a pedido do coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer, que seria o negociador de tudo, e de Moreira. A Engevix fechou um contrato para o projeto da usina da Angra 3. A investigação apura os crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, além dos pagamentos ilícitos feitos para o grupo criminoso liderado por Michel Temer. Os desvios de verbas públicas envolvendo variados órgãos públicos e empresas estatais geraram lucro de mais de 1,8 bilhões de reais, né? A questão em si era 1 milhão de propina, mas de acordo com o pesquisar dessa Lava Jato aí, extrapolou o patamar de mais de 1 bilhão ao longo, possivelmente, desses 40 anos, né? Isso é que é passar a mão, né? Certa feita teve uma pesquisa que estava em 30 ou 40 bilhões que iam para o ralo do esgoto, né? O ralo da corrupção, melhor dizendo, do esgoto da corrupção,
essa verba. Agora, imagina só, apenas um, Michel Temer, a gente tem quase 2 bilhões, imagina, né, os demais. Quanto dinheiro é desperdiçado aí com corrupção? E aí vamos atacar a reforma, né? Vamos atacar a reforma, vamos tirar do pobre, né? Vamos fazer o pobre sofrer. É isso aí, canalice, né? Isso que é uma verdadeira canalice. E por que o Bolsonaro não se manifestou antes? Né? Porque eles até fizeram aí na transição do governo, né? Tudo quase que juntos. Até o Michel Temer também querendo alguma ajudinha e tal. Tem muita coisa aí por trás do pano. Eu tenho certeza que até o Bolsonaro, quando sair do governo, né? Não necessariamente por conta dele, mas de alguns conchavos ou aliados que o mesmo vem a ter, ou está tendo aí, que são bastante suspeitos, como eu já disse, alguns já estão até presos, né? Vamos lá. Gilmar Mendes pede providências contra Cajuru. Vamos a essa notícia. E a última, porque já temos mais de 4 ou 5 notícias. Senadores saem em defesa do parlamentar. Aí o senhor Gilmar Mendes, né? Após o senador Jorge Cajuru, do PSB Goiás, acusar Gilmar Mendes de vender sentenças, o ministro do Supremo Tribunal Federal fez uma representação contra o parlamentar ao presidente da Corte, Dias Toffoli. O pedido de providência formulado por Gilmar Mendes foi protocolado nesta terça-feira passada, dia 19, revelou o site jurídico J. Mendes cita trecho de uma entrevista do senador à Rádio Bandeirantes. Até eu trouxe naquele comentário no domingo, dia 17, em que o Cajuru afirma querer saber como o ministro tem 20 milhões de patrimônio. Outros senadores, entre eles o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manifestou-se a respeito das providências solicitadas por Mendes. Os parlamentares destacaram a imunidade dos senadores por suas opiniões como elemento basilar do poder legislativo. O senador Cajuru, por sua vez, realçou os motivos pelos quais proferiu crítica severa contra Gilmar Mendes. Eu sei que a justiça será feita, porque eu já ouvi pessoas do Supremo Tribunal que me conhecem e sabem que eu sei separar o joio do trigo. Eu não generalizei, eu falei exclusivamente daquela figura nefasta, Soez, Vulpina e Chumbrega, e falarei até a morte. O senhor Cajuru, ele tem um vocabulário assim enriquecedor, né? Fabuloso, nefasto, nocivo, soez, é quase a mesma coisa, é sinônimo um do outro, né? Vamos dizer, vulpina, chumbrega. Essa palavra eu nunca tinha ouvido falar, ou ouvido. Até a morte, afirmou o senador. Nessa quarta-feira, a hashtag Somos Todos Cajuru estava aí no Twitter e tal, segundo a informação aqui. Teve no Trend Topics. Falar a verdade no Brasil, como já diria um vereador aí, é o errado, né? Eles pintam e bordam e parece que tem que falar mentira, né? Aliás, eu disse que era a última, eu quero trazer essa como derradeira. Alexandre de Moraes determina bloqueio de contas na internet suspeita de atacar o STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou nesta quinta-feira, hoje, o bloqueio de contas da internet e a busca de endereços em São Paulo e Alagoas para investigar pessoas que estariam atacando a corte. A investigação diz que as mensagens estariam incitando ódio contra o tribunal e suspeita-se que existam grupos interessados em desestabilizar o poder judiciário. A investigação conta com o apoio da Delegacia de Crimes Virtuais de São Paulo, mas há poucas informações sobre essas atividades, pois o processo está em sigilo. O inquérito foi aberto semana passada pelo presidente do tribunal, Dias Toffoli, por meio de um pedido feito ao Ministério Público. Segundo Toffoli, a previsão no regimento do STF para a instauração do inquérito dessa forma. Eles que vão de fato respeitar o próprio STF, a legislação, e não fazer picaretagem ao ponto de defender os seus partidos, seus coliados e etc., fazer a justiça realmente como manda o princípio da imparcialidade ser a prática, né? A praxe, o costume, que não vai ter críticas, seja elas generalistas ou extremistas e nem brandas e tal, né? É só corresponder de fato, né?
Claro que existe muita generalização ou generalizar, e também algum extremismo. Agora, que a gente percebe claramente que no STF tem muita decisão de cunho político, isso é a verdade, né? Vamos aguardar. O Gospel News foi dessa forma, até um pouco breve, só falando de notícias aí do mundo político e de relevância, né? Para você ver como está o andar da carruagem. Mas logo, logo, esses que estão aí se defendendo, uma hora, né, se continuar a Lava Jato, se eles não acabar com a Lava Jato, esperamos que não, e até, se possível, fazemos ou devemos fazer manifestação contra isso. Muitos desses aí que estão, né, colocando as suas asinhas de fora, pode estar dentro do cilindrol, né? Assim esperamos, porque a lei é para todos e aquele que realmente desrespeita, que conhece, desrespeita, tem que pagar até muito mais do que aquele que não conhece, que é semi-analfabeto ou que não tem estudo ou escolaridade, como eu já até falei naquele comentário do Lula e do Temer, né? Aliás, o Temer deveria ganhar até uma prisão muito maior do Lula pelo fato de ele conhecer o direito, pelo fato de ele conhecer o direito, diferente do Lula. Essa é realmente a justiça. Abraço e até a próxima, porque tem que dar o exemplo. Os cabeças, as autoridades, tem que dar o exemplo. Os de cima tem que dar o exemplo para os de baixo. Comente, deixe o seu like e até a próxima.